Aquela manhã parecia igual a todas as outras no pequeno vilarejo. Poeira suspensa no ar, barulho de motores envelhecidos, passos apressados de gente que não olhava para os lados. Mas, para a família Silva, cada amanhecer era um lembrete de que o mundo raramente tinha paciência para quem não podia se apresentar limpo o suficiente diante dele. As roupas de João estavam sempre manchadas de graxa seca do trabalho temporário na oficina. As de Ana carregavam a poeira e o odor persistente da estrada onde ela vendia pão caseiro para completar o sustento. E os pequenos Lucas e Malo vestiam camisetas surradas que não combinavam com a vivacidade de seus olhos. Para muitos, aquilo era motivo para riso, desdém ou, pior ainda, invisibilidade absoluta. Naquele dia, enquanto caminhavam para a cidade em busca de mais uma oportunidade recusada, o sol se ergueu com força incomum, iluminando cada detalhe das roupas rasgadas da família. E isso bastou para que os olhares mais afiados começassem a sussurrar. Na praça central, onde os carros de luxo passavam, como se carregassem dentro deles pessoas de outra espécie. Ana foi empurrada por uma mulher que reclamava do cheiro da rua, menos como se o odor fosse culpa de alguém que apenas tentava sobreviver. Lucas, tentando ajudar a mãe a recolher o cesto de pães caído, escutou risadas abafadas de adolescentes que o apontavam como o menino do lixo. João sentiu o sangue ferver, mas não reagiu. Já aprendera que reagir só tornava tudo pior. Era como se a cidade inteira tivesse decidido que aquela família era uma mancha, um detalhe incômodo em meio ao brilho das vitrines e ao ronco dos motores. Em uma das esquinas mais movimentadas, eles tentaram pedir informação sobre vagas de trabalho, mas foram ignorados por donos de estabelecimentos que nem se deram ao trabalho de completar a frase antes de fechar a porta. A sensação de humilhação ganhava peso a cada minuto. Não era só sobre pobreza, era sobre o desprezo, sobre o julgamento imediato, sobre o modo cruel como as pessoas mediam o valor de alguém pela aparência que carregava. Quando atravessavam a rua, o motorista buzinou com irritação, como se a simples presença deles fosse um atraso imperdoável. Ana segurou a mão de Malo com mais força, tentando transformar medo em coragem. João caminhou à frente, tentando bloquear com o próprio corpo os olhares atravessados que caíam sobre os filhos. E foi nesse exato instante, menos no auge da vergonha, da exaustão e da certeza de que o mundo parecia decidido a empurrá-los para fora da própria dignidade, que algo inesperado aconteceu. Um carro esportivo negro, brilhante como obsidiana recém-polida, freou bruscamente bem diante deles. Um motor roncou, a multidão se agitou e por um segundo tudo pareceu congelar. Metade das pessoas virou o rosto, imaginando que seria mais uma reclamação, talvez uma ordem para saírem do caminho. Mas algo estava prestes a romper completamente o rumo daquela manhã, e ninguém ao redor era capaz de prever. A porta do carro se abriu lentamente e de dentro desceu um homem alto, de expressão calma e firme, vestindo um terno escuro impecável. Seus sapatos refletiam a luz como se jamais tivessem tocado poeira. O nome dele, embora a família Silva ainda não soubesse, era conhecido em jornais, revistas e conversas de empresários: Leonardo Vasconcelos, o milionário jovem que transformara uma pequena empresa familiar em um império de logística internacional. Suas aparições públicas eram raras,
Seu rosto era sinônimo de poder, inteligência e frieza. E ainda assim, naquele instante, havia um brilho diferente em seus olhos, menos algo que contrastava com toda a arrogância que os demais costumavam exibir naquela praça. A multidão se aproximou, curiosa. Afinal, por que um homem como ele pararia o trânsito? Por uma família vestindo roupas sujas, Leonardo observou cada um deles com atenção incomum. Não havia desprezo, não havia repulsa, não havia pressa. Havia apenas reconhecimento, menos como se algo naquela imagem despertasse memórias que ele guardava às 7 chaves. João, desconfiado, se colocou à frente da família, pronto para receber mais um golpe verbal, talvez o pior deles. Mas, para surpresa de todos, Leonardo respirou fundo, deu alguns passos e disse algo que nenhum dos presentes esperava ouvir. Vocês estão bem? Alguém machucou vocês? A praça inteira ficou em silêncio. O ar pareceu prender a respiração, e antes que João pudesse responder, Leonardo acrescentou menos com uma solenidade que arrepiou até mesmo quem o desprezava. Se me permitirem, eu gostaria de conversar. Acho que posso mudar o destino de vocês. Foi assim, diante de uma multidão que os desprezava segundos antes, que um milionário misterioso estendeu a mão a uma família que o mundo insistia em ignorar. Eles ainda não sabiam, mas aquele encontro seria o início da maior reviravolta de suas vidas. Uma jornada que transformaria a miséria em oportunidade, dor em força e humilhação em poder. Um encontro que, em poucas semanas, faria aquela mesma multidão assistir, incrédula, à notícia de que a família Silva havia acabado de ganhar um império. João demorou alguns segundos para acreditar que aquele homem menos impecável, respeitado, milionário, realmente estava falando com eles. A multidão, antes tão apressada, agora se agrupava ao redor como se assistisse a um espetáculo raro. A tensão era quase palpável. Ana segurou a mão de Malo com mais força, enquanto Lucas se escondia parcialmente atrás do pai, tentando entender por que alguém como Leonardo Vasconcelos se importaria com uma família que todos ali tratavam como um inconveniente. Leonardo deu mais um passo à frente, abaixando o tom de voz como quem tenta diminuir a distância emocional que o dinheiro costuma criar. Eu vi o que fizeram com vocês. Vi a maneira como foram tratados. E me lembrou algo que nunca esqueci. A frase despertou curiosidade imediata nas pessoas ao redor. Mas ele não parecia preocupado com os olhares. Parecia, na verdade, determinado. Vocês poderiam, por gentileza, conversar comigo em um lugar mais tranquilo? João respirou fundo. Desconfiado, sim, mas havia algo no olhar de Leonardo, uma espécie de verdade que ele não via fazia muito tempo. A gente pode ouvir, respondeu, ainda cauteloso. Leonardo sorriu discretamente, como quem confirma uma escolha que já havia sido tomada por dentro. Ele fez um gesto para que o motorista abrisse a porta do carro, mas João recuou. Não vamos entrar aí. Não sem saber o que está acontecendo. O milionário não se ofendeu. Pelo contrário, parecia esperar exatamente essa reação. Justo, disse ele. Então vamos a pé? Ali na cafeteria da esquina. É pública e vocês vão se sentir mais seguros. Foi estranho ver um homem tão importante caminhando lado a lado com uma família que minutos antes tinha sido ignorada por todos. Ainda mais estranho foi observar como os olhares dos curiosos mudavam. Primeiro choque, depois julgamento e por fim aquela expressão de pura especulação, menos como se tentassem adivinhar
que tipo de escândalo estava prestes a nascer dali. Mas Leonardo continuou andando com naturalidade, guiando-os para dentro da cafeteria, onde o barulho de xícaras e a música baixa criavam um ambiente acolhedor que contrastava com a praça hostil. Assim que entraram, o silêncio foi imediato. Atendentes trocaram olhares desconfortáveis. Alguns clientes franziram o nariz ao verem as roupas da família, mas o comportamento mudou no mesmo instante em que reconheceram Leonardo. De repente, vários sorrisos surgiram, todos interessados, todos tão falsos quanto as vitrines brilhantes da praça. "Mesa para 5?" perguntou a gerente. Com uma empolgação ensaiada, Leonardo apenas fez um gesto discreto com a cabeça e ela rapidamente os acomodou em um canto reservado. Ana, envergonhada, tentou limpar com a mão a poeira do vestido antes de sentar, mas Leonardo a interrompeu com gentileza. "Por favor, não faça. Você não está aqui para impressionar ninguém." Ela levantou os olhos devagar, surpresa com a consideração. Lucas e Malo sentaram-se juntos, observando tudo com a curiosidade inquieta de crianças que pressentiam que algo fora do normal estava começando. Depois de pedir apenas água para todos, Leonardo iniciou a conversa. "Eu cresci de um jeito que poucos imaginam", começou ele, apoiando os cotovelos sobre a mesa. "Talvez hoje eu pareça distante de vocês, mas acreditem, eu já estive exatamente onde vocês estão. Já fui desprezado pelas minhas roupas, já senti olhares como os que vi lá fora menos, aquele tipo de olhar que tenta diminuir o valor de uma pessoa." A revelação fez Ana arregalar os olhos. João, que sempre acreditou que ricos viviam em outro mundo, perdeu o ar por um instante. "Eu aprendi cedo que pobreza não define caráter, mas define o jeito como o mundo decide te tratar." Havia algo diferente no tom de voz dele. Não era piedade, não era superioridade. Era empatia real, a mais rara de todas. Ele continuou. "Vocês não merecem o que estão passando. Ninguém merece. E eu posso ajudar, mas preciso que confie em mim." João engoliu seco, cruzando os braços. Esse tipo de ajuda costuma vir com preço. Leonardo sorriu com a sinceridade tranquila de quem sabe exatamente o peso da frase. "E com razão, você pensa assim. Mas não é o caso aqui. Eu não quero nada em troca. Só quero impedir que outra família passe pelo que a minha passou um dia." As crianças, até então silenciosas, observaram Leonardo com um respeito novo. Ele não falava como um homem poderoso, falava como alguém que carregava cicatrizes invisíveis. E então, ele fez algo ainda mais surpreendente. Tirou do bolso uma pequena carteira de couro, não para pegar dinheiro, mas uma foto. Colocou-a sobre a mesa. Na imagem, um menino de cerca de 9 anos, sujo, magro, roupas rasgadas, sentado na calçada, segurando a mão de uma mulher igualmente desgastada pela pobreza. "Esse era eu", disse ele, "e foi ali que aprendi que ninguém escolhe nascer com ou sem recursos. O que escolhemos é o que fazemos quando o destino nos dá a chance de mudar a vida de alguém." Ana levou a mão à boca, emocionada. João ficou paralisado, tentando processar a verdade diante dele. Leonardo continuou. "Eu quero oferecer a vocês algo que ninguém me ofereceu naquela época: oportunidade, trabalho, casa, segurança. E talvez muito mais do que isso." Ele olhou diretamente para João. "Mas a decisão é de vocês." O silêncio que se instalou parecia infinito. João olhou para Ana, que olhou para os filhos.
que olharam para Leonardo. Era como estar diante de uma porta enorme, assustadora, brilhante, incerta menos, mas que talvez levasse a uma nova vida. E foi Ana quem quebrou o silêncio primeiro, com uma pergunta simples, porém essencial. Por quê? Leonardo respirou fundo e respondeu com uma sinceridade que ninguém ali poderia duvidar. Porque eu sei exatamente como é ser desprezado por causa de roupas sujas. E porque vejo em vocês a mesma força que salvou a minha mãe e me trouxe até aqui. A história estava apenas começando. A cafeteria, antes barulhenta, agora parecia suspensa no tempo. O tilintar de talheres ao fundo se misturava ao silêncio concentrado da mesa onde a família Silva e Leonardo conversavam. João mexia os dedos sobre a superfície riscada da mesa, inquieto, enquanto Ana encarava o milionário como se tentasse decifrar cada nuance de seu olhar. As crianças mantinham-se caladas, mas seus olhos revelavam emoções que nenhum adulto conseguia esconder: expectativa, curiosidade e um leve temor. Leonardo apoiou as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos, como quem se prepara para apresentar algo grande. Antes de falar sobre o que eu quero oferecer, disse ele: "Vocês precisam entender algo. Eu não faço nada por impulso. Quando ajudo alguém, é porque vejo potencial, vejo capacidade e, principalmente, vejo uma história que merece ser reescrita." João respirou fundo, tentando manter a compostura. "Então diga direto, senhor Leonardo, o que exatamente o senhor quer de nós?" Leonardo inclinou a cabeça, como se apreciasse a franqueza. "Nada, mas quero dar a vocês a oportunidade que ninguém deu à minha família. Quero dar a chance de vocês provarem quem realmente são." Ana franziu o senho. "Mas como? A gente mal consegue emprego, mal tem onde dormir direito." Leonardo olhou para ela com gentileza. "E é por isso que vou começar pelo básico." Ele tirou de sua pasta uma folha de papel, colocou-a sobre a mesa e deslizou lentamente em direção a João. Era uma espécie de contrato menos mais diferente. Não havia números exorbitantes, nem juros, nem cláusulas complicadas. Era um documento simples, mas com um poder que poderia transformar a vida deles completamente. João leu em silêncio, com as mãos tremendo. Depois levantou os olhos, confuso. "Isso aqui diz que o senhor quer nos contratar?" Leonardo assentiu. "Sim, quero que vocês trabalhem para mim, não como empregados comuns. Quero que sejam parte da minha equipe de confiança. Quero transformar vocês em administradores de um dos meus novos projetos." A reação foi imediata. Ana arregalou os olhos. Lucas quase caiu da cadeira. Malo colocou as mãos na boca para não soltar um gritinho. E João simplesmente ficou sem palavras. "Mas por quê?" Ana insistiu, ainda incrédula. "A gente não tem estudo suficiente, nem roupa adequada. A gente não tem nada." Leonardo sorriu de leve. "Eu também não tinha. Ninguém precisa nascer pronto para ser grande. Eles só precisam de oportunidade e orientação." Ele respirou fundo antes de revelar a parte mais surpreendente. "Eu estou abrindo um novo empreendimento. Algo grande, algo que vai mudar a economia da região. E quero que vocês façam parte disso. Quero que estejam comigo desde..." O coração de João disparou. Seus músculos se tensionaram, como se estivesse prestes a correr. "Isso parece bom demais para ser verdade. Ninguém simplesmente entrega uma chance assim." Leonardo, calmo, respondeu: "Eu não estou entregando. Estou convidando. E não é
de boa vontade. É estratégia. Ele fez uma pausa, observando cada rosto diante de si. Vocês representam exatamente aquilo que quero trazer para meu novo projeto. Pessoas reais, que conhecem a dificuldade, que lutam, que sabem o valor de cada centavo e cada oportunidade. Pessoas que o mundo subestimou. Ana levou a mão ao peito, emocionada. Mas a gente realmente pode fazer isso? Leonardo assentiu com firmeza. Com treinamento, sim. Com dedicação, sim. Com apoio, sim. E eu vou garantir tudo isso. Ele então revelou um detalhe que deixaria a mesa inteira sem ar. O empreendimento que estou abrindo não é pequeno, é um complexo empresarial e eu quero que vocês sejam os administradores iniciais. Uma espécie de família guardiã do projeto, pessoas que estão comigo desde o início. João imediatamente balançou a cabeça. Isso é demais. A gente não tem preparo. Leonardo sorriu como quem esperou exatamente essa resposta. E é por isso que vocês vão aprender. Eu vou fornecer cursos, treinamentos, consultores, roupas, moradia digna e tudo o que for necessário para que vocês assumam essa nova vida. Malu finalmente falou, com a inocência que só uma criança pode ter. O Senhor quer fazer a gente ficar rico? A pergunta fez Leonardo rir suavemente. Não é sobre ficarem ricos. Pequena, é sobre nunca mais serem desprezados. É sobre terem dignidade e, se vocês forem bons no que farão, talvez sim, acabem se tornando muito mais do que apenas empregados. Talvez se tornem sócios. A palavra ecoou na mesa como um trovão silencioso. Sócios. Lucas encarou o milionário com um brilho nos olhos. Mas por que a gente? Leonardo então deixou escapar a verdade que vinha tentando apresentar aos poucos. Porque vocês têm algo que dinheiro não compra. Vocês têm força, vocês têm união e vocês têm algo que eu perdi quando era pequeno. Família. A revelação atingiu Ana como um golpe emocional. Ela inclinou a cabeça, tentando conter as lágrimas. O senhor perdeu sua família? Leonardo desviou o olhar por um instante, encarando a janela. Perdi. De várias maneiras. Mas isso é uma história para depois. Agora quero falar de vocês. Ele então colocou outra folha sobre a mesa. Era um endereço. Antes de qualquer contrato, quero que vejam algo. Quero que conheçam o lugar que poderá ser de vocês. João olhou o papel. Era o endereço de um gigantesco terreno industrial abandonado na saída da cidade. Um espaço que, com investimento, poderia se transformar em uma verdadeira fortaleza econômica. Leonardo concluiu: se aceitarem, amanhã de manhã eu busco vocês. Vamos conhecer o local juntos. E vocês vão decidir se querem um novo começo. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de promessa, esperança e medo. Era a primeira vez em muito tempo que aquela família tinha o poder de escolher.
Bom dia, disse ele. E pela primeira vez, aquela saudação soou natural, sem a formalidade habitual. Prontos para conhecer o futuro? João respirou fundo e assentiu. Vamos. O percurso até o terreno foi silencioso, não por constrangimento, mas pela intensidade de cada pensamento. A família se perguntava se realmente merecia aquilo. Leonardo, no volante, parecia perdido em lembranças, observando cada rua como se carregasse memórias que ninguém mais conseguia ver. Quando finalmente chegaram, o local revelou-se imenso, um espaço abandonado, cercado por paredes desgastadas, janelas quebradas e galpões que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Mas aos olhos de alguém com visão, aquele lugar carregava promessa de renascimento. Leonardo abriu o portão enferrujado e fez um gesto para que todos entrassem. Este é o lugar, disse ele, com voz firme. Vai parecer destruído, fraco, sem valor, assim como muitos viram vocês ontem na praça. Mas eu aprendi a enxergar além da superfície. Aqui existe potencial, assim como existe em vocês. A família caminhou devagar, quase com receio de tocar em algo. Ana observou o interior do primeiro galpão. Havia caixas antigas, restos de máquinas abandonadas, cheiro de ferrugem e silêncio absoluto. Isso aqui era o quê? Perguntou ela. Leonardo demorou alguns segundos antes de responder. E quando respondeu, havia dor na sua voz. Era a fábrica onde meu pai trabalhou a vida toda. João parou de andar. Seu pai? O milionário assentiu, olhando para o chão como quem revisita memórias que preferiria deixar enterradas. Sim. Foi aqui que minha família começou a ruir. Quando essa fábrica fechou, ele perdeu o emprego. Perdemos tudo em questão de meses. E ninguém, absolutamente ninguém, estendeu a mão. Sua voz vacilou levemente. Eu era apenas um menino e lembro perfeitamente do dia em que fomos expulsos de casa. As pessoas olhavam para nós exatamente como olharam para vocês ontem. Um silêncio pesado tomou conta do galpão. Era a primeira vez que Leonardo permitia que sua vulnerabilidade aparecesse por completo. Ana se aproximou lentamente, com aquele instinto puro de mãe que reconhece dor alheia. Sinto muito, disse ela, baixinho, mas Leonardo apenas sorriu, um sorriso triste e forte. Ao mesmo tempo, foi aquilo que me fez ser quem sou, que me fez lutar, que me fez construir tudo isso. Ele levantou a cabeça com determinação. E por isso, quero transformar este lugar. Quero que essa fábrica, que significou o fim para minha família, se torne o começo para vocês. João engoliu seco. A ideia era enorme, assustadora, grandiosa demais para alguém que sempre teve medo até de sonhar. Mas o Senhor realmente acredita que a gente pode fazer parte disso? Mal sabe ler contrato. Leonardo colocou a mão no ombro dele, algo completamente inesperado para um homem tão reservado. Vocês têm aquilo que o dinheiro não compra: honestidade, vontade e lealdade. O resto eu ensino. Eles continuaram andando, explorando o lugar. Em um canto, Mal encontrou um capacete velho e o ergueu com alegria infantil. Papai, olha! João sorriu pela primeira vez em muito tempo. Lucas observava tudo com olhos atentos, percebendo cada máquina quebrada como se tentasse imaginar como funcionaria quando estivesse restaurada. Leonardo então os guiou para a parte mais importante, um escritório antigo, onde uma janela enorme oferecia vista para todo o complexo. Ali,
O sol iluminava o espaço abandonado como se estivesse traçando o contorno do que poderia renascer. Este será o centro de operações, explicou ele. Vai ser daqui que vocês vão aprender a comandar, administrar, liderar. Vocês vão reconstruir este império comigo. A palavra império parecia grande demais, quase inacreditável. Ana levou as mãos à boca, emocionada. Mas o que exatamente o Senhor quer construir aqui? Leonardo sorriu, mas dessa vez não havia tristeza. Havia ambição, visão, plano, um centro de distribuição e inovação, um polo de logística capaz de empregar centenas de pessoas e movimentar toda a economia da região. Eu não quero apenas abrir um negócio, quero abrir portas. João sentiu o coração disparar. O Senhor quer transformar isso em algo gigante? Sim, respondeu Leonardo, e quero que vocês sejam a alma disso. Ele então tirou de uma pasta um mapa grande, desenrolando-o sobre uma mesa velha. O papel mostrava a planta de um projeto gigantesco, com unidades renovadas, estacionamento, galpões modernizados, áreas administrativas, sala de treinamento e, no topo, um escritório principal. Este, disse ele apontando para a sala maior no topo do desenho, pode ser de vocês. Ana arregalou os olhos. Nossa família ter um escritório? Não apenas isso, afirmou Leonardo, olhando para cada um. Vocês vão ter casa, salário inicial, digno, equipe para treinar, consultores para orientar e, se tudo dar certo, participação nos lucros. Quero que este império não seja só meu, quero que mude a vida de vocês. As palavras ecoaram como um trovão suave, e naquele instante, pela primeira vez, João permitiu a si mesmo sentir algo que havia enterrado há anos. Possibilidade. Mas enquanto caminhavam de volta ao carro, Leonardo parou repentinamente. Seu olhar ficou frio, atento, calculado. Há algo que vocês precisam saber antes de aceitar, disse ele. Sério, algo que vai influenciar tudo o que acontecer daqui para frente. A família encarou, tensa, e então Leonardo revelou: vocês não foram desprezados ontem por acaso. Alguém ali estava observando vocês. E essa pessoa não queria que eu os encontrasse. As palavras de Leonardo pairaram no ar como um trovão silencioso. Alguém não queria que eu encontrasse vocês. João sentiu o estômago revirar. Ana instintivamente puxou o malo para perto. Lucas ergueu o rosto, tentando entender a gravidade escondida por trás daquela frase. Leonardo caminhou alguns passos à frente, encarando o terreno como se cada pedaço de concreto carregasse uma sombra do passado. Vocês precisam entender que, quando alguém começa a crescer, outros começam a temer. E quando alguém como eu decide ajudar uma família como a de vocês, há quem veja isso como ameaça. João franziu o senho. Mas por quê? Somos só uma família humilde. Leonardo virou-se com seriedade. Exatamente por isso. Porque vocês representam algo que muitas pessoas poderosas detestam: autenticidade. Vocês não podem ser comprados, não podem ser manipulados. Isso assusta. Ele então respirou fundo e revelou o nome que vinha segurando a pessoa que estava observando vocês ontem. É sócia minoritária em um dos meus empreendimentos antigos. E ela sabe que eu tô prestes a iniciar algo maior aqui. Ela teme perder poder e teme que eu escolha pessoas de verdade, como vocês, para estar ao meu lado. Ana
arregalou os olhos. Então, essa pessoa pode querer prejudicar a gente? Leonardo hesitou, e esse pequeno silêncio dizia mais que qualquer palavra. Mas eu não deixarei isso acontecer. O ar ficou pesado. João tentou raciocinar, mas sentimentos demais se misturavam, menos medo, dúvida, esperança. E por que contar isso pra gente? Ele perguntou, quase num sussurro. Leonardo deu um passo à frente, chegando ainda mais perto do grupo. Porque vocês merecem começar essa nova vida sabendo que ela não será fácil. Vocês vão crescer e quando crescerem, o mundo vai reagir. Mas não quero que tenham medo, quero que tenham consciência. Ele observou João diretamente nos olhos. Eu não escolhi vocês por pena. Escolhi porque vocês carregam uma força que muitos ignoram. A mesma força que salvou minha mãe quando tudo parecia perdido. O silêncio foi quebrado por um som inesperado. O estalar de passos vindo do outro lado do galpão. João virou rapidamente, tenso. Leonardo levantou uma mão, sinalizando calma. Um guarda de segurança surgiu, vestindo o uniforme tático menos claramente alguém contratado pelo milionário. Senhor Vasconcelos, tudo certo, apenas uma inspeção. Leonardo assentiu e se virou novamente para o Silva. Isso vai ser comum agora. Vocês vão ter proteção. Ana engoliu seco. Sem acreditar que aquilo estava acontecendo com sua família, menos proteção, oportunidades, respeito, tudo que lhes foi negado por tanto tempo. Leonardo então pediu que todos se reunissem perto da área da antiga administração. Ali, em uma mesa enferrujada, ele colocou uma pasta preta. Aqui dentro, disse com voz baixa, está o início de tudo. Contratos, autorizações, documentos que colocam vocês oficialmente como parte do novo projeto. Ele olhou especialmente para João. Não espere entender tudo de primeira. É para isso que existe equipe jurídica, consultores e meu acompanhamento pessoal. O importante é que este é o começo de algo grande. João abriu a pasta com mãos trêmulas. Os papéis eram reais, lacrados, oficiais. Seu nome, o de Ana, o de Lucas e até o de Malo apareciam ali, vinculados a algo muito maior que eles imaginavam. Ele levantou os olhos emocionado. O senhor, tem certeza? Mesmo? Leonardo sorriu com firmeza. Tenho, porque eu não estou apenas oferecendo um trabalho, estou oferecendo um legado. As crianças se aproximaram, encantadas com a ideia de que seus nomes estavam escritos em documentos tão importantes. Lucas tocou um dos papéis com cuidado, como se fosse frágil demais para suas mãos pequenas. Malo, curiosa, perguntou. E agora, a gente vira importante. Leonardo se ajoelhou diante dela e sorriu de forma verdadeira. Vocês já eram importantes. O mundo só não o enxergava. Essas palavras atingiram Ana profundamente. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, não de tristeza, mas do alívio. De alguém que finalmente pôde respirar. Depois de anos se afogando, mas antes que o momento ficasse sentimental demais, Leonardo se levantou e voltou ao tom de liderança. Amanhã começaremos as primeiras etapas. Vocês vão ter uniforme, treinamento, acompanhamento psicológico se quiserem, transporte e moradia incluída. Nada de luxo exagerado no começo, mas dignidade completa. Vocês vão aprender tudo o que precisam. João assentiu, sentindo algo crescer dentro de si, menos algo que ele havia enterrado anos antes. Orgulho, Leonardo continuou. E quanto ao inimigo, não se preocupem. Ele não sabe com quem está lidando agora. Se tentar atrapalhar vocês, estará mexendo diretamente comigo.
Ele então caminhou até o centro do galpão e abriu os braços como quem apresenta um reino. Este lugar vai renascer, e vocês vão renascer com ele. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, a família Silva não se sentiu pequena dentro de um espaço tão grande. Sentiram-se parte dele, como se sua história estivesse sendo escrita ali, entre paredes quebradas, prestes a ganhar vida novamente. Ana tocou o braço de João. A gente vai conseguir isso? João olhou para o terreno para os filhos, para o milionário, e finalmente acreditou no que estava vendo. Vamos, respondeu ele, porque não estamos mais sozinhos. Leonardo estendeu a mão. Bem-vindos ao seu novo império. A família Silva, antes desprezada por suas roupas sujas, agora tinha diante de si algo que nunca imaginaram possuir. Um futuro brilhante, um império e uma chance real de mostrar ao mundo quem realmente eram.